Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo da série Aspectos Morais na Revista Espírita. Série esta promovida pela Associação Espírita Teresa d'Ávila e que tem como objetivo trazer comentários, interpretações e análises de artigos de cunho moral dos 12 volumes das revistas espíritas. Hoje nós vamos abordar um artigo muito interessante, que é intitulado A Emancipação das Mulheres nos Estados Unidos da América, e que está na Revista Espírita de junho de 1867. E vai trazer aspectos bem interessantes da posição da mulher, como era vista, seus direitos, seus deveres, né? Mais deveres do que direitos, no século XIX, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra. E para comentar este artigo estão comigo os amigos Felipe Rocha e Sônia Hoffman. Oi, Soninha. Olá, Eduardo. Olá, Felipe. Olá a todos os nossos amigos que estão nos assistindo, que estão acompanhando esses vários estudos que nós temos feito da Revista Espírita e também que estão acompanhando todo esse encaminhamento e que vem juntamente se incentivando a buscarem a própria Revista Espírita, a lerem, a buscarem mais informações, aprofundamentos, e sempre lembrando que essa atividade que é a partir da Associação Espírita Teresa d'Ávila, vem justamente nos convidar a fazer essas leituras, e para aquelas pessoas que não possam ter acesso ao documento físico da Revista Espírita, podem entrar lá no site da FEB, feb.net, Federação Espírita Brasileira.net, que é feb.net, e baixarem gratuitamente, porque estão todos os volumes e todas as edições se encontram lá disponibilizadas para download. E na noite, ou no dia, ou na madrugada, eu não sei exatamente o momento em que cada um de vocês estará assistindo, nós estaremos justamente dando um prelúdio ao mês de março, embora nós saibamos que essa questão da mulher e também do homem deve ser trabalhada todos os meses e todos os dias. É como o dia dos pais e dia das mães, é como o Natal, que dizem que é sempre todos os dias. Mas hoje já é um prelúdio para o mês de março, que é onde se comemora o Dia Internacional da Mulher. Mas antes de nós darmos continuidade, vou passar para o Felipe também dar as suas saudações aqui, e nós iniciarmos o programa de hoje. Olá, Eduardo. Olá, Sônia. É um prazer imenso estar mais uma vez aqui participando com vocês e trazendo esse tema aí tão importante, né, que o Kardec abordou em 1867, mas que é tão atual, né? E ainda hoje a gente tem um manancial de conhecimentos e uma pobreza ainda de aplicações, né? A gente ainda vê tanta disparidade, a gente ainda vê tantas dúvidas. Eu acho que é um tema bem elucidativo e de uma maneira muito concreta que o Kardec traz na Revista Espírita. Que a gente possa fazer bons comentários aí e instigar o pessoal, né, a ir buscar esse conhecimento na Revista Espírita, que é, sem dúvida, muito gratificante. E como é um tema bem polêmico, nós gostaríamos também de receber os comentários de vocês, o compartilhamento deste vídeo e a inscrição
no canal da ETA, porque é muito importante para nós que vocês ajudem a divulgar o nosso trabalho e o trabalho da nossa associação. Até mesmo porque, muitas vezes, pelos comentários ou mesmo pelas divulgações, nós estaremos construindo em conjunto todo esse trabalho, que não é somente do Felipe, do Eduardo e o meu, mas é o nosso trabalho, a nossa atividade. Então, vamos lá. E sabendo também se a gente está no caminho certo. Exatamente. Não é verdade? É. Bom, gente, Allan Kardec começa esse artigo com 3 recortes de notícias sobre a posição da mulher nos Estados Unidos e na Inglaterra. O primeiro de respeito a uma mulher que sonhava, né, ou pleiteava, né, a palavra mais certa, o cargo de consuleza, né, e que isso ia ser colocado à aprovação da Assembleia dos deputados, congressistas, né, lá dos Estados Unidos da época. E houve argumentos a favor, houve argumentos contra, só que percebeu-se que os argumentos contra eram muito pobres, porque remetiam a muitas condições de fragilidade da mulher que, na verdade, ela não possuía. Eram apenas estereótipos, estigmas, que a gente vê que se perpetuam até hoje. Não é isso? Olha, me parece que nós podemos dizer que sim, mas acredito que tu e o próprio Felipe poderão colocar a visão que vocês têm da mulher no panorama atual, não é? Porque nós temos uma questão da emancipação da mulher que veio acontecendo. Então, é claro que o meu posicionamento, talvez, não é que venha entrar em divergência com um de vocês, mas talvez seja bem mais importante nós ouvirmos, as mulheres ouvirem um pouco mais o que os homens pensam, o que possa ser, mesmo porque nós sabemos, nós como espíritas sabemos que se hoje vocês estão como homens, amanhã ou depois podem estar como mulheres, e nós que estamos como mulheres, amanhã ou depois poderemos estar como homens. Então, isso é bastante significativo. Mas o que é importante dizer é que, ao longo do tempo, a mulher houve muito estereótipo, houve muita questão de pensar assim, bem, a mulher não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas o homem deliberava o que ela podia e o que ela não podia fazer. E hoje não é mais bem assim. Não é o homem, somente o homem que determina, embora em alguns países e algumas sociedades e até mesmo em alguns grupos familiares é assim, não é? Nós não podemos dizer que houve uma emancipação total, porque ainda existem rotulações, muitos homens rotulando mulheres, muitas mulheres se autorrotulando e muitas vezes sociedades cometendo também esses equívocos, que nós temos de entender que aos poucos vai acabar se desvanecendo, quanto mais as pessoas forem se esclarecendo, não é? Sobre a questão dos direitos e dos deveres. E muitas vezes as pessoas só pensam que igualdade de direitos não significa exatamente igualdade de atribuições, porque há questões fisiológicas, por exemplo, que o homem tem e que a mulher não tem. E assim, ao contrário, há questões fisiológicas da mulher que são próprias da mulher, não é?
E há atribuições que somente a mulher pode desempenhar e um homem. Um homem não vai gestar, um homem não vai amamentar, não é? Mas, por exemplo, o homem ele vai fazer outras questões, tanto é que uma criança, alguém, ou um espírito para reencarnar, ele vai precisar do auxílio, da colaboração de 50%, 50% do homem e da mulher. Então, essa reciprocidade, esse equilíbrio dessas forças precisam estar atuantes. Mas não era assim que esses senhores lá do século XIX e até de antes pensavam. Eles pensavam muito naquela questão de que as mulheres tinham somente alguns determinados direitos, né? Direito muito mais de ficar quieta do que de agir na política ou de entrar em alguma atividade um pouco mais que viesse mais assim, que colocasse mais em cena toda a questão do pensado e do repensar das pessoas. Mas e é aí mesmo que eles vão levantando essas questões. Quando essa pessoa ela solicita para ser consuleza, então eles começam a fazer vários questionamentos dentro daquele local. Ora, se teve uma pessoa que escreveu um livro como A Cabana do Pai Tomás, com tanta habilidade, com tanta clareza, e que foi tão bem trabalhada, e que teve tanto êxito, e que teve tanta repercussão positiva, por que não pensar em algumas situações? Por que não pensar que também as mulheres têm um direito e têm uma capacidade política que podem assumir, mesmo porque elas têm uma série de outras habilidades. Então, houve uma série de discussões, não é, Felipe? E está bem claro dentro desse texto, não é? Que eles apresentaram argumentos a favor, assim como apresentaram argumentos contra as mulheres terem seus direitos ampliados. Sem dúvida, né, Sônia? Essa temática tá muito bem trabalhada ali principalmente naqueles 2 primeiros capítulos, né? E fazendo um questionamento, assim, até sobre o que tu estava falando, né, das questões das atribuições, a página 121 do Evangelho segundo o Espiritismo, que na verdade trata sobre a missão do homem inteligente, né? Os espíritos fazem uma pergunta para Kardec, que eu acho uma pergunta muito interessante e bem cabível ao tema, né? Não indica a ferramenta o uso que dela deve ser feita, né? Então a ferramenta indica o uso que se deve fazer com ela, né? A gente não usa uma enxada para cortar flores, né? A gente usa a enxada para capinar, a pá para cavar, né? E dentro disso reside a sabedoria divina, né? Eu acho que é um pouco disso que o Kardec vai acabar trazendo ali na diferença das atribuições, né? Então, o homem e a mulher são dotados naquela encarnação com ferramentas diferentes, né? Nem melhores nem piores, né? Afinal, num jardim, necessário se faz que se capine, que se cave, que se pode as flores, né? Todas as ferramentas têm a sua importância. E dentro desse tema, claro, evidente, ele vai trazer a questão da força física, né? Pela evolução até do mundo, né? Onde a força sempre predominou sobre a fragilidade. E a gente vai culminar, né, nessa época ali, né? No século XIX para o século XX, o início da conscientização da necessidade da igualdade dos direitos, né? Então, que na verdade essa diferença das atribuições não vão acarretar na necessidade de serem diferentes os direitos. Né? Os direitos podem e devem ser iguais, né? E isso acho que vai estar muito bem trazido ali dentro desse artigo na Revista Espírita. Aliás, por falar nisso, Felipe, eu gostaria que você lesse essa segunda notícia, né, que exprime muito bem
e faz a ligação com o programa anterior, sobre a cabana do Pai Tomás, que nessa época, né, século XIX, meados do século XIX, não só os negros escravizados eram discriminados e não possuíam direitos nenhum, como as próprias mulheres. E ele menciona isso e faz uma ressalva justamente a Harriet, né, Stowe, sobre a capacidade da mulher de participar do mundo, né, do movimento político da época. Você poderia ler para a gente? Vamos quebrar o protocolo aqui, né, Dudu? Vamos dar uma palhinha da passagem, né? Só para dar um gostinho na boca do... Só para dar um gostinho na boca. É uma pequena... Vamos deixar claro que é uma pequena parte de todo o artigo, né? Então eu vou ler aqui. No distrito comandado pelo general Sheridan, formado pelos estados de Louisiana e do Texas, as listas eleitorais foram abertas e a população branca ou de cor começou a se inscrever, sem levantar objeção a respeito da ingerência da autoridade militar em todo este caso. Apesar dos esforços dos legisladores de Washington, a população do Norte guarda uma grande parte de seus preconceitos contra os negros. Com a maioria de 35 votos contrários, a Câmara dos Deputados de Nova Jersey lhes recusou o gozo dos direitos políticos e o Senado do Estado associou-se a esse voto, que é objeto dos mais vivos ataques a toda a imprensa republicana. Em compensação, um dos estados do Oeste, o Wisconsin, deu o direito de sufrágio às mulheres de mais de 21 anos. Este princípio novo faz o seu caminho nos Estados Unidos, e não faltam jornalistas para provar a galanteria política dos senadores de Wisconsin. Fazendo alusão a um romance célebre, um orador de uma reunião popular perguntou: como recusaríamos capacidade política à senhora Beecher Stowe, quando a reconhecemos no Pai Tomás? Exato. Finalizando. E a gente sabe que nos Estados Unidos, desde a sua independência, em 1776, cada estado tem a sua autonomia. Então, a libertação dos negros, mesmo fazendo parte da Constituição, foi feita aos poucos, estado por estado. E os direitos às mulheres, direito ao voto, direito à participação política, também. Né? O estado de Wisconsin foi o primeiro a dar esse direito às mulheres. E aos poucos outros foram proporcionando esse direito. Né? E assim, também nos Estados Unidos, na Inglaterra, há um caso também bastante interessante, não é, Sônia? Mas, só voltando, foi interessante um adjetivo que foi utilizado ali, galanteria. Como se fosse um gesto de galante, reconhecer a capacidade política como se da fosse... Harriet Stowe. Né? Exatamente. Então vamos pensar na questão assim da extrema presunção, que não é só não é, claro que não vamos dizer aqui que a presunção, o egoísmo e o orgulho são próprios do homem. Nós não estamos aqui para fazer uma guerra dos sexos, por favor, não é isto. Mas nós estamos aqui para reproduzir, trazer a evolução que veio acontecendo, como é que eles pensavam que aquilo ali seria uma galanteria, seria um obséquio, seria um favor, uma concessão, um elogio que eles estivessem oferecendo. E isso quando nós sabemos que é um direito que as pessoas têm de representarem e de serem representadas. Mas eles pensavam nas mulheres a partir dos 21 anos de idade, quando depois nós vamos ter, lá na Inglaterra, que quando na Câmara eles pegam
e começam a pensar. Um que se apresenta, ele pega e diz que seja retirada a expressão homem das leis e seja colocado pessoa, e também que seja oferecido o direito de voto às mulheres solteiras e às viúvas. Ou seja, as mulheres casadas não tinham direito. Né? Quem mandava era o homem, quem votava era o homem, e fim de papo. Então, é interessante a gente pensar, mas eu acho que foi uma grande evolução quando ele começa a argumentar a questão de substituir a expressão homem por pessoa, ou seja, que as leis ali estavam falando para as pessoas, independente da sua cor, do seu sexo, da sua idade, da sua consanguinidade, porque eles vinham apresentando quatro diretrizes bem significativas. Eles, primeiramente, prestavam atenção na cor, na idade, na classe social, se eram ricos ou eram abastados, e também se eram... Na consanguinidade, se era sangue azul ou sangue vermelho, né, da plebe. Assim. Se eram plebeus ou se eram pessoas nobres, como eles diziam, não é? Então, olhem a evolução. Algumas barreiras foram rompidas, não é, Felipe? Sim, né? A gente vê e o quanto isso é importante, né? Às vezes a gente não se atenta tanto aos termos, né? Mas o quanto eles representam dentro de uma legislação, né? E a gente vai vendo a sociedade evoluindo, né? Isso também é uma percepção muito atual, assim, né? Parece que a gente está andando para trás, né? Às vezes a pessoa, mas o ser humano não evolui. Mas isso não é uma realidade, né? A gente olhando um pouquinho para o passado, a gente vai ver o quanto a gente já caminhou, né? Em termos de legislação, em termos de até de direitos, né? Evidente que a gente tem um longo caminho a trilhar ainda, mas nós conseguimos olhar para esse tempo quase 150 anos atrás, né? A gente vê o quanto a gente já caminhou, né? E aquele termo que tu chamou a atenção ali, né, Sônia, da galanteria, que eu acho que da galanteria, chamou a atenção do Kardec também um pouquinho depois, né? Que ele vai falar, enquanto o direito de algo for a concessão de um mais forte concedido para um mais fraco, né? Ele pode ser retirado. E a partir do momento que se gera uma consciência, ele deixa de ser uma concessão, né? Então a construção dessa consciência, dessa palavrinha ali que ele queria mudar, né, faz toda a diferença, né? Então é a criação da consciência que todos somos pessoas, né? E aí já deixa de ser uma concessão, passa a ser um direito realmente, não mais revogável. E do quanto eles olhavam muito mais a questão física e fisiológica e não pensavam na constituição espiritual, não é? Na constituição então, que ali é um espírito, não é um corpo que é preto ou que é branco, não é um corpo que tem 20 ou que tem 30 ou que tem 40 anos, não é um corpo que é rico ou que é pobre. É muito mais do que isso, é um espírito que está em evolução. Então, é um ser, não é? Aliás, o Allan Kardec, ele vem, após esses 3 noticiários, ele vem comentando esse aspecto. Né? Ele começa a dissertar sobre a posição das pessoas em relação ao espírito, a visão que a pessoa deve ter do outro em relação ao seu espírito e não quanto ao seu gênero, a sua raça, a sua cor. Sim. Né? E vem apresentando também argumentos para a diferenciação
dos atributos da mulher em relação ao homem. Né? Porque cada, né, gênero colocado por Deus no mundo, né, o macho e a fêmea, tem suas características próprias. Então, o homem é mais musculoso porque tem atribuições, né, que exigem mais força. E a mulher, né, tem uma constituição mais frágil porque ela precisa dessas características, porque atribuições dadas a ela requerem mais suavidade, gestos mais suaves, mais sutis, né? Como, por exemplo, amamentar, né? Gestar uma criança, depois amamentar, e ter todos os cuidados enquanto essa criança for, né, bem pequena. E Kardec vai enumerando essas diferenciações entre um gênero e o outro, sem dizer que porque o homem é mais forte, que ele tem direito sobre as mulheres, né, através da força. Não é nada disso. E vem desempenhando, né, o papel dele, o papel da mulher, na sociedade da época, que até, né, eu vou insistir que as pessoas leiam esse artigo, porque talvez quando chegue nessa parte, algumas mulheres vão discordar da posição de Kardec, né, mas temos que entender como era vista a mulher no século XIX. E Kardec estava inserido. E como o homem estava inserido no século XIX, onde o papel da mulher era muito mais doméstico, né? Era a mulher cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, do que ter profissões do dia a dia, querendo se igualar ao homem. Não é isso? Nós vamos entrar, nós não queremos criar polêmica e não vamos criar, realmente não vamos, não é, Felipe? Mas nós vamos, assim, começar a pensar em conjunto com todos vocês, nesse crescente que veio acontecendo. Porque, primeiramente, nós não vamos dar o spoiler em dizer se a lei foi aprovada ou não. Vocês vão ter de ler lá o artigo para saber se a lei que os senhores nas câmaras... Se a Câmara dos Lordes... Eles aprovaram ou não aprovaram essas leis. Mas também nós vamos entender que quando Kardec vem falando da igualdade de diferença, e que essa igualdade igualdade de direitos não significa a igualdade de atribuições, que há atribuições específicas do homem e há atribuições específicas da mulher. Mas nós sabemos que hoje, na sociedade, as mulheres, elas estão em muitas áreas que até então era inconcebível pelo homem. O homem pensava que ela não poderia estar fazendo determinadas coisas, e que muitas vezes, até mesmo a questão da força, a questão da resistência, e há tantas outras questões assim. Então, ela justamente parte para uma questão que me parece que aqui é um contributo muito forte desse artigo, dessa primeira parte, porque esse artigo tem um desdobramento, é a questão do excesso. É quando as pessoas começam a partir para os excessos. Primeiramente, ela não tem nada e de repente, ela pensa que ela pode fazer tudo. E assim também é com o homem. Muitas vezes o homem pensa que tudo ele pode fazer, e nem tudo o homem pode fazer. E nem tudo a mulher pode fazer. Há questões que somente o homem ou que somente a mulher podem fazer. E
nós temos de olhar para isso com tranquilidade e entender que nós não estamos falando aqui somente das questões de profissionalização, nós estamos falando também das questões fisiológicas. Não vamos ler esse artigo pensando somente que há uma questão de participação da mulher na sociedade, mas também falando em questões evolutivas necessárias e importantes. Por quê? Como Kardec e como os próprios lordes e senadores disseram naquela época, se as mulheres podem educar, se as mulheres podem fazer isso ou aquilo, elas não podem ser médicas também? Também por que não? Por que elas não podem ser médicas? E há todo um raciocínio que eles fazem em torno disso. E é muito interessante, não é, Felipe? Como é que a mulher vem hoje se comportando? Como é que vocês veem, tu e o Eduardo e todos os demais homens, veem a mulher na sociedade hoje? Ou deixamos isso para o próximo programa, juntamente com uma mensagem de um espírito que veio esclarecer até mesmo a conduta desses lordes e até mesmo algumas falas de Kardec. Algum comentário, Felipe, sobre essa parte? Eu acho que nós vamos ter que deixar para a próxima aí um aprofundamento maior, né, Sônia? Principalmente no tocante a expor as nossas opiniões, né, Eduardo? De repente, uma semana para a gente pensar é uma boa, né? É que vocês estão querendo que eu fale para vocês querem fugir da raia, eu estou sentindo isso, e eu não estou querendo falar. Eu gostaria de fazer um breve comentário aí sobre o que tu abordaste agora, Sônia, que a gente, quando analisa essas questões, e é desse ponto de vista que eu acredito que o Kardec está tratando, do ponto de vista da consciência da multiplicidade das existências, né? Sim. Então, nós temos que ir desenvolvendo, né, em cada existência alguma coisinha, né? Um aspecto, uma habilidade, seja da parte moral, seja da parte intelectual. E nós temos duas principais energias que movem o universo, né? Que é a energia masculina e a feminina, né? Então, quando nós estamos encarnados dentro de um corpo masculino ou feminino, é importante que nós saibamos utilizar a ferramenta que é nos dada, né? Para desenvolver bem os atributos que vão ser necessários para aquela encarnação. E Jesus era composto pelas duas energias, né? O Joana de Ângeles vai trazer, né? Que no estudo da psicologia de Jesus, né? Se identifica que ele tinha tanto a sensibilidade feminina como a energia, a força masculina, né? E isso vai ser natural, né? E nós vamos desenvolvendo isso passo a passo em cada encarnação. Então é um pouco sobre isso. Eu acho que a gente vai ter que dar a nossa opinião depois, né, Eduardo? Mas só para fazer um... Vai ser interessante, Felipe, porque quantos anos você tem? Eu tenho 28. 28, eu estou com 65. Quase 2 gerações de diferença. Então, nós vamos colocar visões um pouco diferentes da mulher. E que as nossas mães nos passaram também, né? Que a tua mãe te criou de uma maneira totalmente diferente da minha, né? Com outros conceitos mãe, já, né? Minha tia, minhas avós, né? Eram visões bem diferentes, né? Da visão da tua mãe, de mães mais novas. E o Espiritismo vem trazendo uma outra visão. Vem trazendo também. Uma outra visão, muito mais ampla, muito mais aberta. Exato. Né? E até quero dizer a quem nos assistem que nós vamos, para a segunda parte deste vídeo, nos baseando em um outro artigo que também tem um título bastante curioso e bastante instigante, né, que nós vamos desenvolver junto com o restante desse artigo no próximo programa. E esse artigo que vamos desenvolver no próximo vídeo é intitulado
As mulheres têm alma? Interrogação mesmo, né? As mulheres têm alma? Era uma posição que havia no século XIX, por incrível que pareça. Não estamos tão distantes assim do século XIX. Né? Então, aguardem os próximos capítulos, que prometem ser muito quentes também, nesse debate, embate sobre a emancipação das mulheres. Né? Então, eu deixo aqui meu abraço, né, carinhoso, e até o próximo vídeo. E a grande questão é que nós procuremos não ir para os excessos, nem os homens se excederem nos seus direitos e nos seus deveres, e nem as mulheres se excederem nos seus direitos e nos seus deveres. O ponto de equilíbrio é fundamental. Então, esse ponto de equilíbrio nós vamos encontrando cada vez mais quando nós vamos conversando, dialogando e não polemizando, mas nós vamos esclarecendo, trazendo algumas informações e trazendo a historicidade de como tudo isso veio se construindo, porque o conhecimento dessa historicidade pode nos deixar e nos possibilitar fazer uma análise mais adequada no presente e também pensar e repensar os nossos valores conforme aquilo que o Espiritismo vem nos trazendo. Porque até mesmo é colocado que se todas as mulheres soubessem como o Espiritismo vê, todas as mulheres gostariam de ser espíritas. Então, esse é um outro spoiler também para todos vocês. Lerem a revista Espírita, e algumas mulheres são capazes de deixar pensando, mas que machistas esse Felipe, este Eduardo, ou a Sônia está enrolando e não está falando. Mas é porque nós queremos justamente que vocês entrem lá na revista Espírita e leiam a revista Espírita, porque o nosso objetivo aqui também é deixar uma pulguinha para que vocês possam ficar se coçando na curiosidade. Não é, Felipe? E entrem no nosso debate com seus comentários. Não é isso, Felipe? Sem dúvida. Vamos nos prepararmos para o próximo encontro e que as perguntas nos direcionem, né? Um até logo para todo mundo e um grande abraço. Um abraço a todos. Tchau, um abraço.